E aí galera, beleza? Hoje nós vamos dar sequência nas nossas aulas da parte de Físico-Química e a gente começa a falar hoje sobre um ramo da química, um ramo da termodinâmica chamado cinética, mais especificamente a cinética química, beleza? A ideia da cinética, pessoal, é que ela é o estudo da velocidade de processos, de transformações químicas, beleza? Então a gente pensa em reações químicas, mas o interessante volta e meia é a gente pensar na velocidade com que esses processos acontecem. Como que a gente torna reações mais lentas ou mais rápidas de acordo com aquilo que nós necessitamos? Por exemplo, é com a cinética química que a gente entende por que você guarda comida na geladeira. Ah, é para não estragar. Claro, mas por que não estragaria? Tudo bem? O que tem a ver com isso? Ou para retardar o processo de maturação, né, até de apodrecimento do alimento, tá bom? A questão, por exemplo, dos airbags, é uma reação que você precisa que seja muito rápida, muito instantânea, tá? Se vocês não sabiam, o gás que infla o airbag, ele é produzido na hora do impacto ali, da colisão do carro, certo? Certamente você percebe, então, que precisa ser uma reação muito rápida. Então, há reações que precisamos que sejam lentas, há aquelas que precisamos que sejam rápidas. Como a gente pode controlar ou até medir isso? Galera, imagine então uma viagem que vá desde São Paulo até a cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, não sei se vocês conhecem, é um calor do caramba, tá? É uma distância de mais ou menos 580 quilômetros. Pense um pouquinho nas aulas de física. Como você calcularia a velocidade com a qual você viaja essa distância, que você percorre essa distância? Quanto você precisa pensar então? Considerar, levar em conta a distância entre as duas cidades e o tempo que você leva para isso, certo? Vamos calcular então, vamos imaginar que você leve 2 horas para percorrer esse trajeto, beleza? Qual é a velocidade, pessoal? Pensa na física. Bom, você sabe que velocidade média é o intervalo, a variação do espaço que você percorre pelo intervalo de tempo que você levou para percorrer. Então são 580 quilômetros em 2 horas. Tá? Você teve uma velocidade média de 290 quilômetros por hora, certo? Pô, professor, mas achei que era aula de química, não de física. Gente, aqui a ideia é a mesma. Eu estou usando algo que vocês já conhecem, que é a velocidade lá da física, para ilustrar o que eu quero colocar aqui na química. A ideia é exatamente a mesma. Pessoal, assim como na física, a velocidade é uma relação entre o espaço e o tempo, na química é de uma maneira muito similar, muito parecida. Só que na química a gente não está preocupado com espaço. Ao longo do tempo, na química, não é o espaço que varia, é a quantidade de uma substância, por exemplo, a sua concentração. Eu digo por exemplo porque essa é a mais comum, é a velocidade mais comum de se expressar. Mas há várias maneiras de se expressar uma quantidade. Você pode variar a massa, o volume, o número de mols, beleza? A própria concentração. Da mesma forma que você dizer quilômetros por hora é uma unidade muito comum para a velocidade que você calcula em física, mas não é a única. Você pode dizer metros por segundo. É menos comum ainda, mas você pode dizer quilômetros por segundo, metros por hora. Percebe? Assim como a velocidade na física é sempre uma relação entre espaço e tempo, na química, presta atenção, gente, na química, a velocidade sempre será uma relação entre quantidade e tempo. Seja essa quantidade qual for, a concentração é a mais comum delas, mas não é a única. Beleza? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Pensa nisso graficamente, isso vai ajudar vocês lá na frente no vestibular, por exemplo. Pensa nessa reação, A mais B dando AB. O A e o B são reagentes, estão antes da flecha. Você percebe que ao longo do tempo, se liga no reloginho, os reagentes vão se transformando nos produtos e, portanto, é muito coerente que ao longo do tempo a concentração dos reagentes, A e B no caso, vá diminuindo. Então você tem uma curva descendente, você tem um gráfico decrescente. Da mesma forma, à medida que o tempo passa, os produtos vão se formando, por exemplo, AB. Então é de se imaginar que ao longo do tempo o gráfico da concentração de um produto seja crescente, que ele aumente, certo? É isso que a gente vê então. O gráfico de reagentes, ele é decrescente, ao passo que o dos produtos é crescente, beleza? Pense então nessa reação aqui, ó. Dá uma olhada.
é a produção de gás cloro a partir de HCl e O2, da oxidação do HCl, beleza? O que é importante nesse tipo de caso, nesses exercícios que a gente vai ver daqui a pouco? Que, sabendo a velocidade de uma das substâncias envolvidas na reação, você consegue ter uma inferência da velocidade dos outros, pela estequiometria, pela proporção. Eu quero que você perceba que a proporção entre HCl, O2, Cl2 e água é de 4:1 para 2:2. De onde você tirou isso, professor? Desse númerozinho que fica aqui na frente, que se chama coeficiente estequiométrico, tá? Esse númerozinho aqui da frente, ele te dá a proporção entre as substâncias que reagem. Você cansa de usar esse número num tipo de cálculo que a gente faz muito em química, chamado cálculo estequiométrico, beleza? Essas moléculas aqui ilustram pra gente como é que são as reações, beleza? Então, 4 moléculas de HCl reagem com uma de O2, formando 2 de Cl2 e 2 águas. Vamos imaginar então que eu saiba a velocidade média do O2, tudo bem? Como eu faço para saber então a velocidade dos outros? A proporção vai me dizer. Pessoal, eu quero que vocês percebam isso. Vocês observam que no mesmo instante que uma molécula de O2 é consumida, 4 de HCl são consumidas e 2 de Cl2 e 2 de água são formadas. No exato momento que uma molécula de O2 deixa de existir porque foi consumida, 4 de HCl deixam de existir porque foram consumidas, e naquele mesmo instante, 2 de Cl2 se formam e 2 de água se formam. Isso me permite inferir que a velocidade média do consumo, gente, do HCl é 4 vezes maior que a do O2. Então, se eu souber a velocidade do O2, a do HCl é o quádruplo, é 4 vezes maior, porque para cada uma molécula de O2 consumida, 4 são consumidas de HCl. O que vocês acham do Cl2 e do H2O por enquanto? O que vocês acham? Vocês percebem que vai ser o dobro? Muito bom, gente. Então, a velocidade média de formação da água e do Cl2 é o dobro da velocidade média de consumo do O2. Perceba, eu dei o exemplo com o O2 porque o coeficiente dele é 1. Acho que fica mais fácil entender, mas, gente, tanto faz. Desde que você saiba uma das velocidades, você consegue saber as outras pela proporção. Se eu tivesse dito para você, por exemplo, a princípio, qual era a velocidade do Cl2, seria igual à velocidade da água, porque o coeficiente é 2:2, ou seja, 1:1. A do O2 seria a metade, porque 1 é a metade de 2. E a do HCl seria o dobro do Cl2, pela mesma razão que 4 é o dobro de 2, beleza? É a mesma coisa, gente. Sabendo uma, você sabe todas as outras, beleza? Pessoal, para dar sequência no que a gente vai falar agora, nós vamos comentar sobre a chamada teoria das colisões. A teoria das colisões explica pra gente como que uma reação acontece. Então, sabendo isso, de posse dessa informação, eu consigo interferir na reação, consigo mexer na reação, manipular a reação e torná-la mais lenta ou mais rápida de acordo com o que eu preciso. Tudo bem? E para entender isso, nós precisamos compreender, vislumbrar quais são as premissas que uma reação tem que cumprir para poder acontecer. E a teoria das colisões mostra que toda reação para acontecer tem que ter um choque entre as partículas, tem que ter uma energia adequada e, por fim, uma orientação favorável. Relaxa que nós vamos falar de cada uma delas. Então, para acontecer uma reação, a teoria das colisões explica: deve haver choque entre as partículas, uma energia mínima para que essa reação aconteça e uma orientação, uma direção correta das partículas. Pessoal, não é uma dessas três, são as três. Faltou uma delas, a reação não acontece, beleza? Tem que ser as três. Vamos dar uma olhadinha em cada uma? Então nós vamos dizer que a reação entre H2 e Cl2 vai produzir 2HCl. Repara que esse 2 está aqui somente por questão de balanceamento. Se havia 2Hs antes e 2Cls antes, deve continuar havendo 2Hs e 2Cls. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, beleza? Agora é o seguinte, você percebe que o HCl é formado pela ligação entre um H e um Cl, entre uma bolinha branca e uma bolinha verde? Dessa forma, você entende
que o choque que aconteceu entre essas moléculas, primeiro, deve ter havido um choque. Por quê? Porque no produto não existe mais a ligação HH nem CL-CL, sinal que ela foi quebrada. Mas existe agora a ligação entre o H e o Cl, e duas vezes para balancear a equação. Sim ou não? Agora acontece o seguinte, para quebrar uma ligação e formar as novas, você precisa que as partículas, no caso moléculas, colidam entre si. É isso que explica por que a primeira ideia da teoria das colisões é que haja um choque entre as partículas. É esse choque que vai permitir a quebra das ligações antigas e a formação das ligações novas. Beleza? Essa espécie aqui intermediária que se forma, tá, em toda a reação é chamada de complexo ativado ou estado de transição, que é um nome talvez mais palpável, mais fácil de entender. Pessoal, estado de transição é aquele que, por um momento, está em trânsito. Você percebe que o estado de transição, o complexo ativado, ele ainda tem as ligações dos reagentes que estão sendo quebradas, mas ele já tem as ligações dos produtos que estão sendo formadas. Essa partícula, esse estado de transição, essa espécie química, ela se forma por um breve instante, enquanto você quebra as ligações antigas e forma as ligações novas, beleza? E a gente pode dizer que nesse caso ela é o H2Cl2. O que acontece é o seguinte, eu quero que vocês se lembrem que as reações podem ser endotérmicas ou exotérmicas, beleza? E graficamente, a gente viu na aula de termoquímica que você tem na exotérmica os reagentes acima dos produtos. Na endotérmica, você tem os reagentes abaixo dos produtos, o que faz todo sentido, tá bom? E a distância em termos de energia entre reagentes e produtos é o chamado ΔH, é a chamada variação de entalpia. Esse gráfico ele é parecido com o que você viu lá na termoquímica, mas eu acrescentei uma coisa agora, pelo fato de estarmos estudando a cinética. Repara que dessa vez o nosso gráfico ele não desce direto assim, ó, ou não sobe direto dos reagentes para os produtos. Dessa vez eu coloquei uma montanha aí, tudo bem? Um morrinho. O que é esse morrinho? Pessoal, isso é muito importante para vestibular. Esse morrinho se chama energia de ativação. IA, energia de ativação. O que é energia de ativação? A energia de ativação é a energia mínima para que uma reação aconteça. Você lembra que para uma reação rolar, deve haver choque entre as partículas, e isso a gente mostrou ali, que é aquilo que explica por que você quebra ligações antigas e forma as novas, mas que você precisa de uma energia adequada, que é a energia mínima para haver essa quebra de ligações. Essa energia mínima se chama energia de ativação. A energia de ativação, presta atenção no que eu vou dizer agora, gente, se necessário eu volto o vídeo. A energia de ativação é a energia para formar o complexo ativado, beleza? É a energia para atingir o estado de transição, tudo bem? Ela não é a energia do estado de transição, é a energia para formá-lo, tudo bem? Então, essa energia de ativação aqui vai determinar quão rápido ou quão lenta é a reação. Porque presta atenção, gente, enquanto o complexo ativado não se formar, a reação não se completa. Vocês percebem? Portanto, prestem atenção nisso. Reações que tenham uma baixa energia de ativação tendem a ter uma alta velocidade. Pessoal, estamos falando de cinética química. E você lembra no primeiro slide? Cinética química é o estudo da velocidade das reações. Então, o que eu estou tentando discutir com vocês aqui é por que algumas reações são lentas e outras são rápidas. Um dos fatores que afeta isso, que determina isso, é a chamada energia de ativação. Neste caso, a reação exotérmica é mais rápida do que a endo. Por quê? Porque ela tem uma energia de ativação mais baixa. Leva menos tempo para você subir o morrinho e depois descer até os produtos do que subir esse morro da endotérmica e depois descer até os produtos. Percebe? Então, neste exemplo, não é toda vez, tá? Neste exemplo, a exotérmica é mais rápida que a endo. Por quê? Por ter uma energia de ativação mais baixa. Pessoal, exemplos disso são, por exemplo, tá? Pessoal, dois bons exemplos, tá?
Explosões são reações químicas e elas tendem a ter energias de ativação muito baixas. Isso explica porque são reações tão rápidas. Lembra lá do exemplo, acho que do segundo ou terceiro slide que eu falei do airbag? O airbag forma um gás na hora da colisão e essa reação que forma o gás, ela tem que ser muito rápida. Eu quero que vocês pensem aí com vocês, o que vocês acham? Então a reação de formação do gás que infla o airbag, a bolsa do airbag, ela tem uma energia de ativação alta ou baixa? A reação que forma o gás que infla a bolsa do airbag tem uma energia de ativação alta ou baixa? Ela tem que ter uma energia de ativação alta ou baixa, o que vocês acham? Por outro lado, a formação da ferrugem, por exemplo, tá? Um carro deixado num ferro velho, por exemplo, aos poucos ele vai se desgastando, vai enferrujando a lataria do carro. Isso tem esse processo de formar a ferrugem, que é uma reação química, tá? Tem uma energia de ativação alta ou baixa, pelo menos mais alta ou mais baixa do que a energia de ativação que forma o gás que infla o airbag. Pessoal, para finalizar, eu quero deixar esse exercício aqui com vocês e quero que vocês pensem o seguinte, dá uma olhada nessa reação e ele pergunta o seguinte, qual é o valor da entalpia da reação e da energia de ativação dessa reação, onde o bromo reage com H2, formando HBr e hidrogênio atômico, beleza? A gente chama também de hidrogênio nascente. Dá uma olhada nesse gráfico, pausa o vídeo, pensa um pouquinho, tá bom? E eu estou te perguntando qual é o valor da entalpia da reação, pensa bem lá da outra aula de termoquímica como calcula a entalpia, e qual é o valor da energia de ativação. Pausa o vídeo e eu volto daqui a pouco com a resposta. Percebeu? Dá uma olhadinha. A resposta certa é a alternativa D, tá bom? Que diz que a entalpia de reação vale 25 e a energia de ativação vale 28, tá bom? Valeu, gente, pela atenção, então. Um abraço e até mais. Falou!